Miralda, tudo bom com você? Tudo bem? E com você Oh, também? graças a Deus, Miralda. Estamos aqui novamente depois daquele probleminha, não é, que houve com a sua Ex- câmera, a sua bateria estava vazia. O que exatamente aconteceu? Porque eu não sei se eu desliguei o carregador a carga do telemóvel sem querer, eu realmente não sei. Mas eu acho que é assim, a gente também já estava falando ali umas 2 horas, eu acho que foi assim, o universo disse, olha, dá um break aí agora, para um bocadinho e depois continua. Depois continua, né? Mas Exatamente, foi ótimo, por uma parte, foi ótimo porque estamos aqui novamente, né? com Olha aí, olha certeza, nós aqui de novo, dando continuação à nossa conversa, né? Que foi uma conversa exato, longa, boa, descontraída. Você contou a sua exato. história, mas ainda tem muita coisa para contar, né? Ainda tem. E ainda vamos ter, né? Porque a nossa vida ainda, quantos acontecimentos, quanta aprendizagem ainda será que teremos ainda pela frente? Porque assim, isso nunca termina, né? Isso nunca termina. Nunca termina, realmente. Nunca termina, Pois exato. é. Então, Miralda, eu vou lhe deixar à vontade, dê Uhum. continuação. Penso que nós paramos naquela parte, quando houve o probleminha no computador, foi naquela parte que você estava falando daquela experiência que você teve, não é? Exato, exato. Que Então, aliás até eu ia falar, aliás, vou falar sobre essa experiência, e foi interessante que nesse período também né, do problema que nós tivemos, e esse intervalo que tivemos, também me fez lembrar de uma outra experiência que eu achei assim muito singela, muito linda, uma experiência muito interessante que eu vou relatar logo de seguida dessa próxima, da primeira experiência. ok. Aliás, da primeira não, houve várias, mas essa realmente foi uma experiência que marcou muito, porque como eu também sou nesse caminho de busca, eu sou nesse caminho de busca das minhas experiências, porque assim, eu acho muito importante, acho que não só para mim, mas eu penso que talvez seja importante para todas as pessoas, que geralmente, às vezes, nós construímos a base da nossa crença, da nossa credibilidade, a base mesmo até, às vezes, do próprio Deus que existe em nós construímos muito sobre as informações dos outros. Vem o pastor, fala, vem o padre, fala, vem o rabino, todas essas informações vão chegando e às vezes quando nós vamos ver, nós só estamos baseados naquilo que o outro nos falou. E para mim agora eu cheguei a um ponto de realmente ver a necessidade de buscar as minhas experiências, porque essas eu não posso contestar. Nós não podemos contestar quando nós vivenciamos uma experiência. E é justamente isso que eu quero relatar agora, com aquela experiência lá que não tivemos continuidade, e a próxima. Foi muito real, foi muito palpável para mim. Então, fique à vontade para você dar sequência à sua história, às suas experiências, tudo que Uhum, você gostaria de falar. E também depois você falou do vídeo, né, que tinha um link que eu posso deixar exato. depois aqui para as pessoas que quiserem assistir. Eu vou deixar o link aqui, né, no Uhum, canal. As uhum. pessoas que tiverem interesse de assistir, ficará o link aqui depois no canal. Mas você pode depois Ok, falar bem melhor, explicar bem melhor do que se trata, tá porque bem. as pessoas têm, Já sabem, ficarem já com ficarem, uma ideia do que né? seja. Tá Tá certo? bem, Então, fica à ok. vontade, Miralda. Primeiramente, muito obrigada por você estar aqui novamente. E eu também te agradeço por essa oportunidade, tá bem? Obrigada. Então vamos lá, voltar naquela parte que foi interrompida, que a experiência que eu queria relatar, aliás, as experiências, tem muitas outras, mas essas foram muito marcantes, foram muito relevantes para mim. Portanto, nós tínhamos uma casa em Portugal houve uma noite nessa minha casa em que é assim,
foi uma coisa muito interessante que nunca havia me acontecido, porque é lógico que eu ando realmente estudando, eu ando lendo, eu ando pesquisando, eu ando buscando todos esses canais e essas informações que nos chegam sobre quem realmente nós somos, a essência que somos, e eu quero realmente, eu tenho aquela sede de aprender e de saber mais. E foi numa época em que eu realmente comecei a ouvir muito sobre sonhos lúcidos e saída do corpo, porque isso para mim é uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu fiquei pensando, olha, é assim, se eu vou sair um dia, se eu vou deixar esse corpo um dia, eu vou morrer um dia, isso é certo. Eu vou morrer, você vai morrer, todos nós vamos morrer. Então, e se a nossa existência é eterna, se a nossa essência, se aquilo que Deus criou é eterno em nós, então vai ter um dia que eu vou ter que encarar isso. E eu justamente comecei a pensar, olha, quando isso acontecer, eu não quero estar perdida, sabe? De repente, quando eu morrer, eu não quero despertar do outro lado e dizer, meu Deus, o que aconteceu, o que eu estou fazendo aqui? Então, eu quero estar mais ciente disso. E foi interessante que nessa noite, eu não sei se era de manhã ou que hora, 3 horas da manhã, o horário eu não sei realmente, mas eu me vi, estava deitada, lógico, né, com meu marido, e de repente eu me vi dentro do banheiro da nossa suíte. Só que assim, eu me senti lá e eu realmente olhei para a parte física daquele banheiro e ela estava muito diferente. Parece que até da pia, né, onde nós lavamos o rosto, tudo, parecia que saía uma luz dali. Então havia ali uma luminosidade que não era, não era da luz acesa. E o que foi interessante é que, de repente, eu comecei a me sentir crescendo. Eu estava esticando, e inclusive, Miralda, você saiu da imagem. Mas por quê? Pronto, tá me vendo? Tô te vendo. Então, Miralda, nós tivemos mais um probleminha na minha câmera, na sua câmera. Na verdade, a gente nem sabe, né, de onde que vem esse problema. Exato. Tá tudo Exato. certinho, tá tudo ligado, as baterias estão recarregadas, mas mesmo assim tivemos um probleminha agora. Quem sabe Exato. o porquê que está vindo isso, né? Exato. Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Vamos Exatamente. continuar a nossa conversa. Então, continue aonde você estava. Bem, eu comecei a me sentir crescendo, como se eu estivesse começando a virar assim um gigante. E o mais interessante é que quando eu comecei a ter essa sensação, eu senti vertigem. Eu senti uma vertigem por aquilo que está acontecendo. E eu vi o batente da porta do banheiro em cima. Eu, inclusive, quando eu olhei para aquele batente, eu disse, nossa, eu vou bater minha cabeça ali, eu vou bater com a minha cabeça ali. E eu senti quando a minha cabeça passou do batente, do alto da porta, e, de repente, eu me senti voando. Eu saí daquele banheiro e eu me senti voando, mas no alto. Só que assim, foi uma coisa tão interessante que eu me senti voando, mas como se fosse assim muito longa, muito comprida. Imagine uma jiboia voando. Eu acho que a jiboia, né, aquela cobra anaconda, aquela cobra enorme. Só que assim, eu via cores e eu me sentia tão leve, que aquilo me causou um êxtase, Só que foi interessante que quando eu saio do banheiro, que eu saio e vou para o corredor que saía do nosso quarto, voando no alto, eu senti, eu visualizei, como se eu visualizasse a casa toda e visualizei uma presença feminina na cozinha, que ficava um pouquinho distante daquele corredor.
E eu não sei, eu realmente não faço ideia, Maria Inês, que naquele momento que eu pressenti, que eu visualizei, caramba, Miralda, você saiu de novo. que coisa. Meu Deus do céu. Minha amiga, olha, essa entrevista ou sai. Meu Deus, olha que parto difícil, meu Deus do céu. Tá difícil. Vamos comer o docinho, Miralda. Olha o docinho de banana lá do Brasil. Ai, que inveja. Essa entrevista, Miralda, está sendo uma aventura. Como é que essa entrevista está sendo uma odisseia no espaço? Porque realmente tudo está acontecendo para dar errado. Incrível, já houve né? novamente outro probleminha no celular. Exato. Mas nós vamos conseguir dessa vez. Então, dê continuidade. Agora vai. Agora vai. Muito calor também está aqui, né? A gente está suando aqui. Menina, quantos graus está aí, Maria Inês? Eu penso que aqui hoje deu uns 35, 36 graus. Muito quente. Meu Deus, mais quente. Ainda do que aqui. Se bem que Londres é muito quente, mas aqui para o norte é mais fresco. Eu acho que aqui nós tivemos aí uns 30. Pois tá, então, vamos lá para tentar continuar a nossa saga. Vamos continuar, sim, em nome de Jesus. Ok. Então, pronto, continuando depois dessas interrupções aí, pronto, quando eu senti essa presença feminina, que eu sinceramente, aí se alguém me perguntar, mas quem era, ou por que aconteceu isso, eu ainda não percebi, ainda não cheguei a essa resposta. Mas foi interessante que quando eu percebo essa presença feminina, eu pego e falo para mim mesma, mas eu estava assim, aquela coisa comprida, e outra coisa, eu estava me sentindo muito bem, muito leve, uma coisa espetacular. Mas eu falei para mim mesma, eu falei, olha, eu não quero que ela me veja, eu vou voltar para o meu corpo. Então, isso foi a comprovação que eu realmente estava fora do corpo, porque eu estava fora e eu falei para mim mesma, nossa, eu não quero que ela me veja. Agora, por que eu não queria que ela me veja, que ela me visse, não faço ideia. E você também não sabe essa pessoa quem era? Era uma mulher, sei que era uma presença feminina, mas não sei quem era, realmente não consegui identificar. Então, no caso, essa presença não era do seu agrado, porque você não queria que ela lhe visse? Olha, Maria Inês, eu realmente não entendi isso. Por que eu não queria que ela me visse? Realmente, assim, ficou sem explicação. Uhum. Pronto, e voltei, pronto. Depois, no outro dia, acordei, mas acordei com isso muito claro, muito vivo na minha mente, tanto que eu não esqueci. Eu quando relato isso para algumas pessoas, eu consigo visualizar exatamente o que eu estava sentindo, consigo sentir e consigo visualizar o que estava acontecendo. Bom, essa foi a que eu não queria deixar de relatar. E a segunda eu posso até dizer que foi assim muito angelical. Foi assim uma coisa tão linda, tão linda. Essa segunda que eu vou relatar agora não está numa ordem cronológica, porque essa segunda experiência, ela aconteceu bem antes aliás, até aconteceu muito antes de eu conhecer o meu marido. Foi quando eu passei por relembrando agora, foi quando eu passei por aquela situação de o meu ex-companheiro, de me deixar, de se casar com uma outra pessoa, assim, num tempo que eu fiquei completamente perdida, mas eu voltei para a Inglaterra, estive aqui mais um tempo trabalhando, e depois eu realmente decidi que eu ia voltar para Portugal. Voltei para Portugal, olha, aquilo foi tão confuso, foi tão complicado, porque parece que ele também não queria que aquilo finalizasse. E aí ele disse, olha, vamos tentar ainda. Nós ainda fizemos uma tentativa por, sei lá, 1 semana, 2 semanas, mais ou menos. Alugamos um apartamentozinho numa casa,
um apartamentozinho pequenininho, de 2 quartinhos, uma coisa bem pequenina, e ainda tivemos uma experiência de tentar ficar lá durante esse período, mas realmente era assim, aquilo tinha acabado, aquilo realmente já tinha tido um final. E ele acabou indo embora, foi embora, e eu fiquei sozinha nesse apartamento, e eu voltei para Portugal, eu não tinha emprego, eu não tinha nada, eu voltei zerada para lá, voltei realmente zerada, e aí realmente a minha preocupação era, eu tinha que ter um emprego, eu tinha que sobreviver, apesar de que as minhas filhas já tinham se encaminhado, cada uma para um lado, eu tinha que ter pelo menos a minha manutenção, que ele inclusive ele disse, olha, eu te dou um certo apoio, até que você consiga um emprego, mas eu também não queria ficar mais presa àquela situação. Então foi assim, eu comecei a procurar emprego, eu fiz o meu currículo, eu comecei a distribuir meu currículo, em lojinhas eu estava assim, qualquer trabalho que me aparecesse, eu ia encarar, porque assim, era a minha sobrevivência. Enquanto aquilo não acontecia, eu até mesmo em termos de cuidar para que o pouco que eu tinha monetariamente não me faltasse, eu evitava até de sair de casa. Eu tinha um carrinho lá, um carrinho que até ele deixou, depois me deu, mas eu evitava de estar andando porque eu não podia estar gastando. E eu estava naquela espera de que alguma coisa acontecesse, que alguma porta se abrisse. E foi interessante que, numa tarde, nesse apartamento onde eu vivia, era assim, ele tinha as janelas e tinha uma porta que dava para uma varanda, que ficava para uma casa que tinha um galinheiro. Tinha ali um galinheiro muito grande, sabe? Era só terra. E naquela altura eu tenho a impressão que até nem tinha lá mais galinha, nem nada, sabe? Mas alguém pode dizer, mas essa pena que você viu foi de alguma galinha? Não interessa. Eu já vou dizer como é que isso aconteceu. Foi num finalzinho de tarde, eu estava assim, olhando pela janela de um quartinho que ficava no meio entre o meu e a sala. Eu estava muito nostálgica, estava muito analisando a minha vida, meu Deus, o que vai ser da minha vida, como é que eu vou viver agora, como é que vai ser. E é interessante que estava um dia assim, um final de tarde muito agradável, ensolarado, e eu olhando pela janela, eu vi alguma coisa no ar, voando, assim, mas uma coisa pequenina, que eu olhava para aquilo, e aquilo me chamou a atenção, eu falei, nossa, aquilo é uma borboleta, não poderia ser uma borboleta, um pássaro, eu até pensei, olha, aquele é um pássarozinho, mas não podia ser, porque era muito pequenino para ser um pássaro, e o vento levava aquilo de um lado para o outro. E de repente eu consegui perceber que era uma pena. E eu tinha visto algumas informações anteriormente que sempre que, olha, fica aí um alerta até para vocês. E sempre que você vai num lugar, você encontra uma pena, é um sinal da presença do teu anjo da guarda. Eu tinha lido isso, achei interessante, e quando eu identifiquei que era uma pena, eu olhei e falei, nossa, aquilo é uma pena. Aí eu peguei e disse, puxa, mas se é uma pena, será que uma pena é um sinal do meu anjo? É um sinal divino para mim? Aquilo devia estar o quê? No ar, suspenso no ar, flutuando a quem sabe, uns 15, 20 metros mais ou menos. Aquilo baixava, subia novamente. O que eu fiz? Eu fiquei olhando para aquilo e aí eu falei assim, olha, meu Deus, se isso é um sinal que você está zelando de mim, que isso é um sinal que você enviou um anjo para cuidar de mim, então que essa pena venha para mim.
E eu abri a janela, porque até então eu estava com o vidro fechado, só estava vendo aquilo através do vidro. E eu abri a janela e estendi a minha mão. E eu ainda falei assim, olha, se é um sinal do meu anjo, então venha, pousa aqui na minha mão. Olha, aquela pena começou a vir, se aproximar. Eu estendi a minha mão, só que eu já estava ficando até assim, ali meio, meu Deus, o que está acontecendo? E a pena veio e pousou aqui na minha mão. Aquilo era impossível, porque se era o vento que estava levando, como é que aquela pena, ela vinha pousar na minha mão? Eu tenho essa pena até hoje, ela está guardada num lugarzinho muito especial. Meu Deus, aquilo, eu simplesmente, quando aquela pena pousou na minha mão, eu fechei a minha mão, eu saí daquele quarto, eu só dizia, meu Deus, que coisa maravilhosa, gratidão, meu Deus, gratidão por esse sinal tão lindo, que coisa tão linda. Olha, eu fiquei andando pela casa de um lado para o outro, feito uma abestada, com aquilo na mão, dizendo, gratidão, meu Deus, que coisa mais linda. E aí eu peguei aquela pena e guardei. E foi interessante que a partir daí, de vez em quando eu ia num lugar menos improvável, às vezes eu achava uma peninha lá. E cada vez que eu achava, eu tenho várias penas ali guardadas. Cada vez que eu achava, eu dizia, olha, se isso é um sinal de proteção do meu anjo, então tá, eu vou guardar numa caixinha que ela tem o formato de coração. Tá lá guardado, sabe? Eu até pensei, não vou pegar agora, mas eu até pensei, olha, eu posso mostrar a pena aqui para vocês, sabe? Isso está me lembrando também, eu vou contar aqui rapidinho também, porque eu ia fazer um vídeo extra para contar essa história. Mas agora que você está contando a história da pena, eu vou contar a história aqui, bem curtinha, de um trevo que eu encontrei. Que diz que é sorte quando se acha o de 4. Justo. Então, pessoas dizem que... depois eu vi na internet que quem encontra de 4 é mais ou menos assim, em 10 mil você encontra uma de 4. Exato. Eu passeando na relva, fazendo muitas perguntas, e encontrei essa de 4. Tá? De 4. Aí eu, nossa, que coisa maravilhosa que eu encontrei esse trevo de 4, porque é muito, muito raro. Eu falei assim para Deus, meu Deus, se isso é uma resposta sua, me faça encontrar uma de 5. E eu andei mais um pouco nessa mesma relva, andei e fiquei ali sempre, tipo assim, uma meditação. E lá na frente eu encontrei uma de 5, tá ali, todas duas, de 4 e de 5. Meu Deus! Não é lindo isso? Que coisa mais linda! Eu cheguei e coloquei dentro da minha Bíblia, a de 4 e a de 5, né? Pelas duas perguntas que eu tinha feito, e para mim foi como se fosse uma resposta, né? E eu fiquei, com certeza. Fiquei muito agradecida, agradecendo sempre. Meu Deus do céu. Olha, que coisa mais linda, viu? E realmente, Maria Inês, isso para mim foi algo tão assim, tão carinhoso, porque aquela pena, ela veio com uma suavidade tão grande, sabe? E eu ficava andando pela casa e agradecendo, mas eu sentia como se Deus estivesse falando ali comigo, Miralda, não tema, eu tô contigo, sabe? Mas com aquela suavidade, com aquele amor, sabe? Aquele amor incondicional, aquele amor suave, aquele amor fraterno, mostrando realmente para mim ali, olha, você não teve pai, você foi abandonada, agora você foi abandonada, entre aspas, por um companheiro, mas você não está sozinha. E isso, realmente, isso me levou, tudo isso que aconteceu, inclusive, fazendo aqui um resumo dessa saga que eu contei para vocês, de tudo isso que aconteceu, me levou num ponto realmente de entendimento que nada acontece
aleatoriamente no universo, nada acontece acidentalmente. E assim, às vezes até aquele acontecimento mais simples que existe, ele tem uma razão. Ele tem uma razão. E isso realmente foi me transformando, foi me ensinando, e eu também, é assim, nós temos que buscar. Quando nós buscamos a resposta, e esse ensinamento vem. Por quê? Como eu acho que já relatei em um dos vídeos, quando eu comentei sobre os meus pais, sobre a minha família com uma pessoa, a pessoa me disse assim: Miralda, nossa, como você sofreu. E é interessante que ali veio aquele entendimento que eu acho que até já mencionei, mas vou frisar aqui novamente, que veio assim aquela abertura de consciência, aquele entendimento, aquele conhecimento tão profundo que vem de Deus, tipo, não corrige isso, Miralda, não deixe ela pensar que você sofreu. Não, isso não é sofrimento, isso é treinamento. Isso é treinamento. Por quê? É assim, eu hoje em dia, eu aceito todas as informações que me vêm, acolho essas informações, processo, tento realmente entender esses acontecimentos, processo e tento tirar daí o conhecimento, mas eu não fico presa a eles. Eu sigo em frente. E é aquele tipo de coisa. Eu estou chegando numa fase agora em que eu sinto que está sendo trabalhado em mim o não julgamento. Não julgue. Não julgar. Por quê? Veja bem, isso faz parte daquela serenidade divina, porque Deus não nos julga. Só que assim, a gente vem para essa dimensão tão pesada, física, de tanto sofrimento, de tantas imperfeições, Ainda hoje, por exemplo, quando nós estamos voltando para casa, nós passamos na rua e eu vi uma moça com um rosto assim, parecia assim, bastante nova, muito gorda. E ela, inclusive, até tinha umas tatuagens assim na perna, tudo. E eu, às vezes, até também chamo a atenção do meu marido, que às vezes ele tem muita atenção para olhar, olha aquela pessoa né, que gorda, que não sei o quê. E eu tô aprendendo que eu não tenho que, a partir do momento quando eu olho, a mente, ela realmente processa ali um julgamento. E o que eu tô tentando fazer? Eu tô tentando, não é domar a minha mente, porque assim, a nossa mente nós nunca conseguimos domar. Eu uma vez ouvi uma expressão que uma pessoa disse que a nossa mente é como um cavalo selvagem. Ela corre solta e ela vai levando tudo na frente. Só que assim, nós temos que tentar fazer, nos conectarmos com a nossa mente, e é quase como se eu tivesse que ensinar a minha mente, que eu às vezes faço isso, às vezes quando eu sinto que é um julgamento, por tudo que eu tenho aprendido, eu digo, não é isso, não, eu não tenho que, eu quero tirar aquele peso do julgamento, eu não quero julgar. E aí eu peço para Deus, ajuda-me a olhar para essa pessoa com um olhar de amor, com um olhar com um olhar de compaixão. Porque assim, se a pessoa é gorda, se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo, há ali uma disfunção, há ali algo que não, assim, pode não estar bem para mim, mas de repente ela pode se sentir maravilhosa como ela é. Então por que eu estou julgando? Ela o meu é como se fosse o meu ego ali
como é que eu poderia dizer? É como se fosse o meu ego ali, dando uma descrição da pessoa. Não é bem descrição, eu não consigo achar o termo agora. Mas, aí é uma coisa muito interessante. Porque, às vezes, vem aquele sentimento de tipo, nossa, como eu sou má, porque eu estou julgando aquela pessoa. Mas eu também estou julgando. De repente, eu estou julgando a mim. E se eu julgo a mim e vou julgar outra pessoa, o julgamento é o mesmo. Então, agora eu estou aprendendo a me serenizar, tipo, é assim, se eu tive o pensamento, se eu tive um julgamento para aquela pessoa, eu não devo estar julgando, mas assim, eu também não vou me sentir mal, eu não vou me taxar como uma pessoa má porque eu estou julgando, eu vou tentar resolver a situação, as duas situações, de não julgar o outro e também de não me condenar, que esse é o processo que eu estou vivenciando agora, e justamente de tipo, o não julgamento, eu não julgar todas as situações do meu passado, porque assim, houve uma necessidade. Então, se hoje eu sou a pessoa que eu sou hoje, que eu me sinto hoje, que eu me sinto mais suave, mais leve, mais amorosa, ainda não estou pronta. Não estou pronta, porque de vez em quando eu me pego fazendo, como diz o ditado, ainda me pego fazendo coisa errada, sabe? Mas eu sinto que eu já avancei bastante nesse caminho da aprendizagem. Então, assim, tudo isso, todos esses 5 vídeos que eu relatei, toda a história que eu relatei, eu quero justamente resumir agora, foi aprendizagem. E isso veio justamente para que eu seja a pessoa que eu sou hoje. E assim, como eu falei, eu não estou pronta. Eu ainda tenho muito que aprender. E quero, assim, não só sei que tenho que aprender, que eu não sei tudo, nunca vou saber tudo, mas eu quero continuar nesse caminho da aprendizagem. E principalmente, uma das coisas que eu até falo comigo mesma, é assim, se existe uma outra vida depois dessa, se existe, se eu tiver que voltar aqui novamente nesse planeta, a única coisa que eu peço a Deus, Deus, é assim, eu não vou criar nenhuma resistência para aquilo que tiver na minha linha de existência, eu não quero criar resistência a nada, mas uma coisa só eu gostaria de pedir é assim, eu não quero perder o conhecimento que eu adquiri até agora. Por favor, não me tira isso. Se, de repente, eu tiver que voltar aqui um dia, que eu não volte com tudo esquecido, que eu já volte já com alguma coisa já engatilhada aqui dentro. Porque, assim, para mim, é a coisa... Realmente eu digo que toda a minha aprendizagem, todo o conhecimento que eu adquiri nessa trajetória toda, eu vou ser sincera, é o meu tesouro. É a coisa mais valiosa que eu tenho, que eu posso ter. É maravilhoso. Eu sou grata, inclusive, a todas as pessoas que estiveram presentes nessa minha trajetória, porque assim, até você que ouviu essa história toda, que de repente vivenciou isso, você fez parte disso. Então eu sou grata e realmente no meu coração eu quero desejar, o sentimento mais puro, mais amoroso para cada um que realmente se fez presente nessa minha existência. É isso.
Acho que estou pronta para nós finalizarmos. Linda essa mensagem, né, que você está dando agora, porque resume todos os vídeos, resume a sua completa história, a sua saga. Exato. E eu acho muito importante quando você falou, você está aberta, né? Você está aberta para novos conhecimentos. Nós somos um aprendiz eternamente, exato, né? Exato, exato. E eu imagino você, se Deus realmente ouvir esse seu desejo, dizer, ok, Miralda, quando você voltar, você vai voltar com essa aprendizagem e muito mais. São tantas coisas que nós não sabemos, até onde que vai, só podemos realmente, de acordo com os nossos corações, de acordo com os nossos sentimentos, aprender cada dia mais, né? Exato. Agradecer, não julgar, não criticar. Né? Isso é muito importante. Essa fase que você está agora, de não julgar, de não criticar, isso é um passo importantíssimo, porque nós, seres humanos, parece que quando nós estamos com esse ego assim tão aguçado, a impressão que eu tenho é que não fazemos outra coisa além de julgar, criticar e ver os erros dos outros, ver os nossos erros. Eu penso que quando a gente perdoa, essa leveza, ela é tão clara na nossa mente, nos nossos corações, que nós não precisamos nem completar essa frase, né? Eu perdoei, mas não esqueci. Isso quer dizer, no fundo, eu não consegui perdoar ainda. Quer dizer, eu estou naquela fase ainda de não perdoar. Exato. Maria Inês, eu peço licença só para dar mais uma palavrinha, que você está falando tudo isso e de repente está me vindo um quadro mental aqui, como, por exemplo, nós vivemos num universo, nós vivemos numa dualidade, luz e sombra, bem e mal, o bem ligado à luz, o mal ligado às trevas. Então, o quadro que está me vendo agora é assim: quanto mais nós vamos trabalhando, nós vamos deixando que a luz, nós vamos dando espaço para que a luz entre, vamos nos aproximando mais da luz universal, de Deus. E quanto mais nós nos criamos resistência para que essa luz venha para nós, nós vamos para a escuridão. Então, é quase como se eu uma vez ouvi um relato de uma experiência de EQM, que a pessoa usou essa expressão, eu me diluí na luz. E agora tá me vendo essa expressão, nós vamos nos diluindo na luz. É como se, eu até fiz um comentário num vídeo que eu vi esses dias, é assim: Deus é um oceano de luz. E assim, se nós pensarmos no oceano físico, nós tiramos uma gotinha do oceano e colocamos num lugar qualquer. Ela é uma gotinha do oceano ali. É como se nós fôssemos uma gotinha de oceano, do oceano de Deus, separado. Só que quando essa gotinha é colocada novamente no oceano, ela se dilui, ela é o oceano. Isso para mim é uma coisa tão linda, tão linda, tão linda, que assim, nós, à medida que nós vamos nos aproximando da luz, nós vamos nos diluindo na luz, nós vamos entrando na luz, nós vamos sendo a própria luz. É lindo isso, né? Com certeza. Eu também acredito que esse poder que nos criou, essa luz que nos criou, eu acredito também que nós somos uma faísquinha dessa luz. Eu também acredito nisso. Então, se nós somos essa faísquinha dessa luz, então nós somos também essa luz, nós fazemos parte também dessa luz. Exatamente. E como você falou, cada vez mais que a gente vai se aproximando da luz, né? Então vamos o quê? Crescendo com a luz, vamos chegando mais perto, mais né?
é esse sentimento, pelo menos, que como você falou agora, e que também eu tenho, e eu acredito também que muitas pessoas tiveram e têm. Exato. E eu acredito, não sei de nada, eu só sei que eu não sei de nada, mas o meu sentimento é como se fosse mais ou menos isso. Nós somos a gotinha do oceano, nós somos aquela faísquinha daquela luz imensa, da luz inteira, dessa luz poderosa que nos ilumina todos os dias e que temos que ser gratos. Exato. Né? Então, é uma coisa realmente muito, muito forte, muito linda, forte. muito bonita. Exatamente. Não é? Então, você realmente, agora você resumiu tudo, né? Toda essa história, toda essa saga, a sua história, a minha história. Acredito eu que muitas... Nossa, passou uma pena ali. Uma pena passou aqui agora na janela. É sério? Nossa, Miralda. Que coisa linda. Nossa, meu Deus do céu. É algo real. Nossa. Que coisa Peraí, eu vou dar uma olhada aqui. As plantas aqui do lado da janela, amoras, essas frutas que ficam assim, que crescem aqui E ela caiu em cima da plantinha, tá ali, em cima da plantinha. A pena que eu não posso levar essa câmera daqui para lá para mostrar. Mas ela passou ali na janela e tá ali embaixo agora. Nossa. Que coisa mais linda. Eu acho que isso realmente é uma chamada, assim, algo que vai ficar aqui para as nossas almas que também se conectam aí conosco. Que ouvem os relatos, que de repente cria uma solidariedade conosco, uma atenção, olha, vamos aí prestar atenção nos sinais divinos. Exatamente. Né? Exatamente. A questão também, nós passamos tanto tempo ocupadas, as mentes ocupadas com tantas outras coisas, né? Distraída ali, distraída aqui. Esses sinais a gente esquece, às vezes, de observar e acha que é tão banal, às vezes, né? Exatamente. E às vezes são coisas... Eu, inclusive, até me lembro de alguma coisa que também li num livro, informação qualquer, que dizia o seguinte, olha, nós temos que estar, assim, muito atentos, porque os sinais divinos, eles são muito sutis. Eles são muito leves, eles são muito sutis. E às vezes nós estamos assim, numa situação tão grosseira que nós acabamos não vendo essa sutileza de Deus. Essa sutileza, né? Eu penso assim, quer dizer, eu não personifico Deus, porque eu acho que um dos maiores problemas é justamente, às vezes eu ouço coisas que eu disse, nossa, há uma personificação de Deus aqui, porque Deus não é uma pessoa. Deus não é uma pessoa. Deus, ele se torna pessoa quando ele está quando ele se subdividiu e está presente em cada um. Mas ele é uma energia. Então é aquele tipo de coisa. É uma energia tão sutil, tão amorosa, tão fantástica, que às vezes nós estamos assim, com uma visão tão grosseira que nós deixamos de ver. Isso realmente nos chama atenção para ter mais atenção àquilo que não é físico, aquilo que não é material, né? Simples assim, né, Miralda? Simples exatamente. Simples assim. Então, Miralda, você resumiu tudo. Essa sua história foi como se fosse... Na verdade, isso dá um filme em Hollywood, né? Pois. Se fosse pegar todos os acontecimentos... Dá uma realmente aquele filme que você atrai milhões de pessoas para os cinemas, né? Exatamente. A sua história é realmente mirabolante. Ela ensina, ela acalma, ela no mesmo momento ela te deixa tensa, que você quer saber o final. Exato. Né? Te deixa tenso, te deixa
feliz, te deixa pensativa. A sua história resume tudo. E esse vídeo agora, essa nossa conversa agora, para as pessoas que estão acompanhando a sua história, elas vão ver que realmente tudo na vida tem um sentido, que nada é por acaso, que Deus está em todas as coisas, até numa pena. Né? Com certeza. Com que certeza. caiu na sua mão, que passou na janela, que um trevo de 4, 5 folhas, né? Exatamente. E isso é tão claro que, assim, quando nós realmente buscamos a presença de Deus e buscamos a manifestação da presença dele, ele se manifesta, porque ele é amoroso. Demais. Exatamente. É lindo. O amor de Deus é infinito. Infinito. E o que eu costumo dizer para muitas pessoas, olha, é assim, nós somos muito mais do que aquilo que nós imaginamos ser. E assim, Deus, ao mesmo tempo que ele cabe em nós, ele vem a nós sentimos essa energia de Deus, ele é muito mais do que nós imaginamos que ele seja. Isso. Aí, de repente, nós vemos, às vezes, uma formiguinha. Deus está ali, há uma vida ali. Em tudo, né? Aquilo foi arquitetado com tanta sutileza, uma formiguinha. Está ali a presença de Deus. Então, ao mesmo tempo que ele é infinitamente... Olha, eu vou criar agora aqui uma palavra nova. Talvez o Aurélio aí possa colocar no dicionário. Incabível. Incabível. Ao mesmo tempo que ele é infinitamente incabível em qualquer coisa, ele é a minúscula partícula. Ele é. Isso. É isso. Então, Miralda, eu lhe agradeço mais uma vez pela sua contribuição, pela sua história, pela sua, como que eu posso dizer, por essa leveza que você traz para nós aqui, que está ouvindo a sua história. Eu, principalmente, que estou ouvindo a sua história aqui, conversando com você, eu senti arrepios nas nossas conversas, eu senti amor, eu senti tristeza, eu senti... Nossa, eu vivi a sua história, né? Então, exato. As pessoas que vão assistir ou estão assistindo o seu vídeo vão sentir a mesma coisa também, porque você é fantástica, sua história é fantástica, você é fantástica, e principalmente esse seu perdoar, de você dizer... Foi uma aprendizagem para mim, tinha que ser assim. Exatamente, né? exatamente. Porque nós temos essa tarefa aqui, nós temos uma tarefa aqui. Exatamente. Né? Uns de fazer você sofrer, outros de te fazerem felizes, e por aí vai. Aonde que vai dar, ninguém sabe, porque só Deus é que sabe aonde que nós vamos parar, qual é a nossa tarefa, tudo. Exato. Nós somos aprendizes e cada dia chega uma coisa nova, uma informação nova. Basta estar de olhos abertos, coração aberto e... Exatamente. Acreditar. Então, e para finalizar, eu só queria dizer, olha, você que está ouvindo isso agora, sempre que te acontecer alguma coisa que de repente vem ali aquele sentimento, isso é sofrimento, muda só a palavra. Não é sofrimento, é treinamento, porque eu acho que isso aí transforma tudo. Aí você começa a ver, opa, por que eu estou passando por isso? Aliás, por que não? Para que eu estou passando por isso? Não é o porquê, é para que. O que eu tenho que aprender com isso? Pronto, aí a coisa já muda tudo, né? Exatamente. Então, olha, Maria Inês, eu também quero ser muito grata a você por me oferecer essa oportunidade e realmente quero encerrar esse vídeo deixando aqui o meu carinho, o meu sentimento, como eu disse, a todos os que estão envolvidos nessa saga, tá bem? Tá isso. Bom. Então, tá bem.
Muitos agradecimentos, muita paz para você e para sua família. Eu acredito muito que as almas estão se encontrando. Estão se conectando, né? Estão se conectando. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Pronto, Maria Inês, como nós já tínhamos falado, acho que ficou bem claro que eu encontrei o encontro com a minha família biológica, com as minhas irmãs biológicas, porque não houve encontro de pai e de mãe, mas eu quero realmente deixar aqui para quem quiser ver esse vídeo, que eu acho que é um vídeo assim bastante emocionante também, que esse vídeo foi feito, se não me engano, no dia 1º de fevereiro de 2014, foi quando eu encontrei, quando houve aquele encontro das irmãs. Então, eu vou dar autorização para a Maria Inês para colocar, então, abaixo aí o link do vídeo para quem quiser ver, tá bem? Então, vou colocar o seu link aqui para as pessoas que quiserem assistir, vão ver, para complementar também a sua história, né? Porque houve esse encontro, né? O canal filmou, teve um canal que filmou. Foi a Record, foi a TV Record. A TV Record filmou a TV Record. Sua irmã, né? Então, é bom deixar isso aqui para as pessoas verem que realmente essa história realmente é uma história muito bonita. Ok. Então, quem quiser se interessar pelo vídeo, onde você encontra a sua família biológica, sua irmã, eu vou deixar o link aqui para as pessoas. Nós vamos sempre ouvir uma da outra, né? Você, com certeza, você em Kenner e eu aqui em Düsseldorf. Com certeza. O mundo é tão pequeno que um dia a gente vai se encontrar, né? Não sei aonde, né? Pode ser no Brasil, pode ser aqui em Düsseldorf, pode ser na Inglaterra. Pode ser em outra dimensão, ninguém sabe, mas um dia a gente vai se encontrar, né, Miralda? Com certeza, com certeza. Eu te agradeço de coração por tudo, pela sua paciência de contar aqui a história, de compartilhar conosco aqui essa história, porque muitas pessoas vivem histórias mirabolantes, mas nem todo mundo ainda está pronto para contar, para revelar, né? Muitas coisas dói. Né? Exato. Muitas pessoas ainda não chegaram a esse ponto como você chegou, de perdoar, de se entregar a esse amor. Né? Não há mais dor, não há mais não há mais sofrimento. Treinamento ainda vai haver, esse não acaba. Esse aí não acaba, vai acabar quando realmente né, chegar no final, mas aqui não é o final. Não é o final. Tá bom, Miralda? Então, te agradeço muito e fique na paz.